Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, graças a Deus, estamos bem. Estava com saudade de estar aqui, de falar um pouco mais de pertinho com vocês. E hoje tive essa inspiração. Vim desejar um Natal de muita luz, muita paz para todos vocês. Um ano novo repleto de grandes realizações, de sonhos e de encontro, né? Assim, mais de perto. Tô aqui no meu cantinho, que eu gosto. Pinturas, bonecas. Agora tô dando aula para criança, então o espaço tá mais lúdico, mais infantil, mas sempre com muita arte. Preparei uma aula para nossa quinta de flores, rosas lilazes, que na verdade são rosas brancas, mas com fundo lilás. Um pedido de uma cliente que viu, gostou, e eu resolvi trazer para vocês. Então, espero que vocês gostem. Deixo aqui a minha gratidão, muito obrigada a todos os inscritos, novos que chegaram, aos antigos. Eu desejo toda a paz e que a gente possa se encontrar mais o ano que vem. Então, vamos para a nossa aula, que ela está bem didática, como sempre, simples, mas com todo o meu carinho para vocês. Feliz Quinta de Flores e vamos junto que a nossa aula já vai começar. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um passo de uma rosa lilás. Tive uma encomenda e queria gravar, mas não consegui gravar a toalhinha. Mas uma cliente viu, gostou muito da toalhinha, só que pediu para fazer num pano de copa. Então eu aproveitei para fazer o passo a passo para ilustrar nossa aula nessa quinta de flores. Na verdade não é uma rosa lilás, é uma rosa branca com um fundo lilás. Como dizem que a rosa branca é uma transparência, então ela reflete o que está em volta. Aí tem uma barrinha lilás, um poá e algumas florzinhas. Esse risco aqui é o mesmo daquele que eu pintei da rosinha amarela da revista da Esther Batista. Só coloquei mais algumas folhinhas. E esse, em vez de ter violeta, vai ter os miosótis que tinha naquela revista. Não sei onde ela tá. Depois, se eu achar ela, eu mostro novamente a revista para vocês verem. Então, aqui no pano de copa, deu para ampliar mais. E na barrinha é uma toalhinha de mão, então as rosinhas ficaram pequenas. Apesar de que na imagem parece grande, elas ficaram pequenas. E aqui no pano de copa deu para ficar um tamanho maior. E as folhas também. Fiz as misturas de cores. Eu vou trazer um círculo cromático dessas misturas para vocês. E consegui esses tons de fundo e das folhas com o violeta puro. O azul cobalto, verde oliva escuro, porque tem aquele outro verde oliva mais amarelado, eu prefiro usar o escuro.
Aí tem um pouco de amarelo, tem marfim, tem branco. Essas folhinhas aqui ficaram um pouco mais violetas, mais lilás. E aí eu vou fazer essa rosinha e os meus óculos aqui com vocês. Fiz os galinhos. Porque as aulas ficam muito longas se fazer todo passo a passo. Tem gente que gosta, mas a gente percebe que a maioria não assiste inteiro. Assiste picado, então resolvi fazer os passos mais curtos. E também porque a gente já tem, né, no canal, como fazer fundo, galhos, folhas. Então aqui, olha, eu misturei. Aqui tinha um pouco de verde. Então com o branco deu esse tom meio lilás aqui acinzentado. Aqui branco puro, só as misturas que eu tava fazendo as folhas. Eu carreguei um pouco o meu pincel de... Ele já tá encharcado dessa cor. Eu sempre começo pelo miolo, mas hoje eu vou começar pelo cálice. Porque já tô com essa cor no pincel. Então aqui embaixo eu vou fazer uma meia lua. Eu vou trocar de pincel. Pincel sempre hidratado. Isso quer dizer que o pincel estava na água. Nem sequei, olha. Aí peguei amarelo ouro. Amarelo limão puro, sem misturar na paleta. Quero um tom aqui um pouco mais forte, mais profundo. E eu não lavo pincel, então raramente lavo. Então descarrego essa cor aqui. Aí eu volto no cálice e vou espalhar esse violeta. Fica um tom sujo. E aí, pra não ficar tão sujo, eu venho com um pouco de azul, azul cobalto. E eu vou fazer esse preenchimento que eu fiz aqui. Esse pincel também não tá muito legal. Vou pegar um mais fechado, que ele é muito aberto. Dá pra vocês verem, né, as misturas. Um pincel chato, as cerdas curtas. Ele é todo mais curtinho, esse pincel aqui. Aí eu vou preencher essas pétalas de baixo aqui com cor, com um pouco mais de sombra. Agora eu peguei esse branco aqui do lado que tá um pouco mais aguado, mais diluído. Porque agora eu já vou começar a fazer as pétalas mais de cima, laterais aqui embaixo. E as laterais mais de cima.
Sempre preenchendo, esfregando bem, porque isso daqui é sacaria. Rosa branca é sempre mais desafiante, igual a rosa vermelha, que eu não sei fazer muito bem. Na verdade, não é que não sei fazer, eu sei o formato, mas eu acho ela difícil da gente fazer as divisões de pétalas, porque não pode pôr branco. Aqui pode pôr branco, mas tem que ter cores de sombra. Aqui nesse miolo, próximo desse miolo, a gente começa a fazer uma bagunça de cor aqui. Porque vão ter as pétalas que estão por trás e as que estão mais na frente. E branco mais diluído, de fora para dentro, nessa parte superior. Sempre que eu faço de um lado, eu venho e faço do outro. Opa, caiu um pingão de branco aqui. Bem no fundo. Então, a gente já vem e já corrige pra... Se fosse uma outra cor, seria um problemão. Então, nessa parte superior de fora pra dentro. Branco ainda diluído. Aqui nas pétalas centrais, eu também vou colocar um pouquinho de cor. Aí, pétalas centrais branco puro. Aqui não tão diluído, porque eu preciso de cor aqui nesse centro. Mesmo que seja cor branca, tem que ter tinta. Essas duas pétalas laterais aqui a gente faz com um pouco mais de cor. Aqui mais branco e aqui tá mais azulado. Movimento boleado, circular. Essa parte tem que esfregar bem. Pano de copa, tecido de sacaria. É um produto que vai ser muito lavado. Eu coloco os meus até na máquina, no tanquinho. Eu lavo todo separado. E eu lavo bastante. Tenho bastante pano de copa. Aqui não é casa de ferreiro e os peitos de pau. Eu tenho muito pano de copa. E uso... Tem sempre 3, 4 na cozinha. Eu falo, meu Deus, quando eu vou lavar tem um monte. Aí eu lavo só eles. Com alvejante, então eu bato no tanquinho.
tirar gordura, mancha de molho. Então, já fiz o teste, já sei como que é. Então, precisa ter tinta, senão sai. Na primeira lavada já sai tudo. Então, a gente esfrega bem. Aqui nesse encontro aqui tem uma pétala por baixo. Agora, com o branco diluído, eu vou vir umas partes dela, que eu tô vendo aqui que tá sem tinta. E eu vou começar a fazer algumas pétalas mais suaves nesse miolo aqui. Eu vou acrescentar também um pouquinho mais de amarelo-limão, para abrir mais esse miolo. Poderia estar fazendo também com o miolo mais lilás. Sem lavar o pincel, olha, com esse amarelo no pincel, eu venho fazendo um toque de luz nas pétalas laterais aqui próximo do miolo. Aí de fora pra dentro, nas pétalas de baixo. Nessa daqui não tá definido, porque tava muito molhado, então essa ficou mais confuso aqui. Aí a gente vem, coloca mais um pouco de branco para definir. De fora para dentro, sempre que fizer de um lado, faz do outro. Essas são regras para ficar na nossa mente, para a gente não esquecer na hora de fazer a rosa. Então, olha que aqui ficou uma camada de trás e uma camada de dentro, que ela tá mais aberta. Pétalas grandes. Então, essa etapa de preenchimento tá pronta. A gente aguarda dar uma enxugada, porque tem tinta diluída. E aí a gente volta, colocando cor, um pouco mais de cor no mesmo lugar, sem estragar o que já foi feito. Essa última pétala aqui sempre também é o mesmo movimento dessa central, mais boleado, porque ela tá caindo e aí fica com aquele aspecto côncavo, assim. Côncavo na parte de baixo e na parte de cima, aquele volume.
Agora vamos aguardar um pouco secagem. Enquanto aguarda a secagem, a gente vai misturar as tintas para fazer os cortes. Então, aqui eu tenho diluir um pouco do azul, um pouquinho do lilás, que é amarelo, e o branco pra gente fazer os cortes. Pincel chato, cerdas curtas. Essa aqui que já tá mais seca, que eu fiz primeiro, eu vou vir e colocar alguns toques do branco puro diluído. Ele continua sugando, o tecido suga tudo a tinta, porque tá diluída. Nessa parte central aqui, eu venho fazendo alguns cortes. Eu faço de um lado e faço do outro. Não tem importância que some. Lateral. Nessa hora, a gente dá alguns movimentos. E aí, ela já vai dando uma sensação de mais cheia. Ela tá de lado, essa rosa. Aqui, como é nessa junção de encontro delas, eu venho na pétala da outra rosa. E eu varro a tinta, olha. Da ponta, de fora para dentro. E aqui no finalzinho, a gente sempre faz um corte mais fino. Então, aqui nessa pétala última aqui, a gente não vai fazer nada, porque ela tá por baixo. Pétalas laterais, centrais, cortes finos. Superiores, finos também, só que como se fossem meia-luas, a gente puxa um pouco mais para dentro do miolo. De um lado e de outro. Aqui no centro a gente pode fazer umas menores também. Sempre as terminações são pra cá. Pra cá, pra cá. De fora pra dentro. Repete os passos mentalmente, pode ir falando, pra você memorizar. E nessa aqui de baixo pra cima. A gente tem a sensação de que misturou tudo, mas a gente para aqui e deixa secar. Depois ela vai enxugar bem. Aí a gente volta para ver como que ficou. Agora, nós vamos fazer os miosotes. Eu vou ver se eu acho a revista para mostrar para vocês. Achei. Então, aqui, essa semana eu fiz a amarela, eu fiz essa rosada, só que sem os miosotes. E aí eu tive um pedido de uma rosada e uma lilás. Como não tem lilás, eu fiz olhando, aqui tem os riscos, olha,
com os arabescos, para quem gosta de arabesco, quiser fazer. Tem essa aqui, que é um pouquinho lilás. Então, eu baseei mais ou menos nessa, mas sem o tom rosado. Porque eu já ia fazer uma outra rosada. E os miosotes que eu vou colocar. Que são os complementos que estão aqui em volta que eu falei pra vocês. Então, essa revista, olha que maravilhosa. Ela tem muitas ideias. A gente pode tentar fazer igual, ou sair disso, né? São pratos, né? Retangulares. Esse eu acho que é um prato, uma bandeja. E esse aqui já é não sei se é um quadrinho, mas olha que interessante. Então, essas revistas são relíquias para a vida toda. Elas não estão com preço caro hoje em dia. Quando eu comprei era muito caro. Não vendia, não era época de cartão. Então a gente tinha que comprar com cheque, talão de cheque. Raríssimo quem tinha, né? E aí era uma luta para encontrar alguém que quisesse nos emprestar, fazer Tem algumas amigas aqui que falam assim, que elas faziam muitas contas, emprestavam o cheque dos maridos e fazia aquele monte de alunas, juntavam e compravam. Então, hoje em dia, com a internet, tem muita facilidade, mas não foi fácil, não. Então, aqui eu tenho as misturas e vou continuar com elas. Esse violeta, ele é bem forte, olha. Mas eu não vou usar o violeta puro. Por baixo por baixo desse miosote aqui tem uma profundidade, então a gente tem que pôr ela. E aí eu vou colocar com azul, cobalto e violeta. Na toalhinha de mão que eu fiz, eu coloquei aqui, nesse lugar aqui, aqui perto das folhinhas. Então, a gente sempre repete, assim, 3 ou 4 lugares para equilibrar o arranjo todo. Então, eu vou começar por essa parte aqui mais escura. Entra um pouquinho na rosa. O miosote é só batidinho. Então, a gente faz os batidinhos. Um pouquinho diferente da hortênsia, um pouquinho menor. As batidas. Então, a gente vai colocando em lugares estratégicos de sombra, profundidade. Por enquanto, só os tons mais escuros. Aqui, essa mistura que tava aqui mais clara de azul, um tom cinzento, já usei tudo. Então, olha, a gente tem uma claridade, mas tem a profundidade. Então, o profundo, um tom intermediário, e agora a gente vem com um pouco mais de branco. Eu diluo as tintas sempre com água. Que aí vai ficar um tom mais aquarelado, mais... Pra ir dando leveza, profundidade de apoio e o tom mais diluído
para dar leveza. Aqui eu vou colocar um pouco mais claro. Poderia ser um violeta cobalto, mas como eu já tô usando o azul cobalto, junto com o violeta já fica. Então, eu não preciso ter todas as cores nesse trabalho da pintura porcelanizada. Porque nas misturas a gente já consegue os tons. Agora eu venho com um pouco de branco, soltando esses cachinhos. Essa parte de cima, posso pôr um pouco mais de claridade. E enquanto isso, as rosas vão secando. Essa parte aqui, se não quiser fazer miosóis, pode fazer botões. E aí, acrescentando alguns outros elementos. Pode fazer um botão mais aberto, uma rosa virada. Então, a gente vai criando possibilidades com o mesmo risco. A gente vai criando outras possibilidades. Por isso que eu falei na outra aula. A gente não precisa ficar preso ao risco, ao modelo que tá vendo na revista. Pra gente ter variações. Aqui, olha, tem profundidade, e aí eu venho sobre essa cor mais clara, um pouco de claridade. Não um branco muito branco. Meio lilás, assim, meio cinzento. E ao longe a gente solta. Batidinhas ao longe. Nessa parte aqui não precisa muita claridade. Exagerou um pouco, ó. A gente vem com um pouquinho de cor. E solta também. Bate algumas mais ao longe. Se aqui fosse aquele... Se eu tivesse feito o fundo na horizontal, dava para pôr algumas caídas. Mas como ele não tá na horizontal, a gente deixa só soltinho. Então, só batida assim, ó, já tá bonito. Ela tem uns miolinhos bem amarelinhos. O verde oliva com o violeta, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Violeta e verde oliva. Se você não tiver sépia, precisa comprar. Se o sépia acabou, mistura violeta com verde oliva, que olha, você tem o sépia. Se você colocar um pouco de púrpura e azul, você vai ter aquele tom gris, que eu gosto de usar também. Então, às vezes, a gente nem precisa ter todas as cores. Aqui eu vou diluir, olha, exatamente o sépia. E aí eu vou reforçar alguns galhos por entre os cachinhos. Aí eu faço algumas folhinhas.
Porque são florzinhas e elas têm os seus galinhos. São pequenos cachos. Deixa eu mostrar aqui de pertinho, olha. Aqui, ó, tá vendo? Então, ela tem os seus galinhos e folhinhas. Então, a gente faz sempre dando movimento. Alguns pinguinhos para simular folhinhas. E aí pode ser mais verdinho. E essa fase de acabamento é muito gostosa. É pra gente viajar mesmo na pintura. Distrair nossa mente, tranquilizar nosso coração. E ver que o nosso trabalho tá... Opa, aqui caiu um pingo. Ainda bem que hoje caiu 2 pingos, bem em cima. Lugares próprios. Se fosse em outros lugares, imagina como é que tava. Nosso coração tranquilo, porque o nosso trabalho depende dessa tranquilidade para ficar bonito, para ficar bom e para que o cliente sinta toda a energia de gratidão e de amor. Então eu sempre penso isso quando estou pintando. Tranquilizar o coração e viajar na pintura. Agora com o pincel chato, número 6, 4, talvez seja até um 8. Eu vou colocar um pouco de violeta diluído. E aqui um branco mais puro, sem diluir. Ele não tá muito duro, olha. E aí, desse fundo, eu vou retirar pétalas. 5 pétalas. 1, 2, 3, 4 e 5. Outras vezes 4, outras vezes 3. E aí já formou a florzinha. Então vocês observam que tudo é de etapas. A gente faz tudo por etapas. Aqui um amarelo ouro, diluindo ele um pouco. Tem umas tintas que ficam umas melecas. Olha. Aí a gente coloca um pinguinho no centro. Se precisar realçar algumas, a gente realça. Aqui é a mesma coisa.
de silêncio, né? É hora que fica um silêncio. Aí o miolinho amarelo. Algumas por baixo. A rosinha ainda tá bem úmida. Então ela precisa secar um pouco mais pra gente dar acabamento. Nessa daqui de baixo, não quero clarear muito. Então, a tinta diluída. Sempre deixando alguns galinhos aleatórios. Aliás, nos galinhos, aqui próximo dos galinhos, que estão mais soltos, a gente faz algumas batidinhas aleatórias para imitar que elas estão caminhando pelos galinhos. Como pequenas trepadeiras. Se quiser colocar um pouquinho de sépia do lado, também pode, nesse miolo. Mas acho que não precisa. Mas se quiser, pode pôr. Pincel filete nunca fica na água. Você lava e já passa o dedo, a mão, para ele ficar bem fininho. Então, nós vamos aguardar um pouco a secagem das rosinhas, para a gente poder fazer as luzes mais intensas. Aqui no miolo eu vou colocar um pouquinho desse sépia preparado. Para dar uma profundidade. Ficou quase um siena natural, misturado com amarelo. Aqui já ficou mais sépia. Mas olha só, já faz toda a diferença. Finalização e acabamento sempre. A gente vai observar os detalhes, se precisa de luz nas folhas. Então, vamos aguardar a secagem e logo a gente volta. Oi, gente. Voltei. Queria mostrar pra vocês que tá bem seco. Deixei secar bem pra mostrar pra vocês que o branco, olha, some quase tudo. Fica bem transparente. Não sei se dá pra ver no vídeo aí. Que tá bem transparente aqui. Aí eu diluí aqui branco, deixei o branco puro. E aqui um pouco de violeta cobalto. Que deu esse violeta bem bebê, bem suave. E aí eu vou refazer os cortes.
ainda com a tinta um pouco diluída, mas agora já vai. Agora já fica mais, olha, já espalha menos. E fica mais no lugar que eu quero que ele fique. Então, sempre onde já foi feito, que a gente faz. Essa fase é muito delicada. Principalmente na rosa branca, que é muito transparente, né? Poderia fazer também luz seca, mas aí é outro processo. Sem nada de água. Então, esses truques a gente vai descobrindo ao longo da prática, da insistência, né? Que a gente tem que insistir para aprender alguma coisa, a gente tem que ser persistente. Tem que haver esforço. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nossa aula final de 2023. Voltaremos o ano que vem com novidades, com mais aprendizado. Gratidão a todos que se inscreveram, que estão aí. Aproveitem as férias para quem vai ficar de férias. Para fazer um estudo mais contínuo, né, de pintura. Quem trabalha com pintura, quem quer um hobby novo. Então, sempre de fora para dentro, no mesmo lugar que você já fez. Isso é um treino. Para nossa mão ficar cada vez mais afiada nos cortes. A gente pode também dar uma esfumada nesse branquinho que ficou aqui próximo da sombra. Esse é um pincel menor. Dá pra fazer uns cortes mais finos. As florzinhas também ficaram bem transparentes, mas eu vou deixar assim mesmo. Aqui ficou mais escuro como eu queria. Muito obrigada a todos vocês que assistem as aulas até o final. É importante a curtida, mas se você assiste até o final, o YouTube entende que você aprecia o conteúdo. E ele está sempre recomendando. Então, muito obrigada a todos vocês. E vamos juntos colorir o mundo com pintura
pintura porcelanizada sobre tecidos, ou qualquer outra pintura, porque eu amo pintar. Revejam os vídeos, assistam às aulas e faça dessa arte uma companheira para a sua vida. Beijo